Sejam bem-vindos a mais um Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios. O Advogado do Diabo é Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, Viva! bem-vindo. Voltamos esta semana ao caso da indenização paga pela TAP Alexandra Reis. Já o tínhamos feito na semana passada. Nessa altura olhámos para a questão política. Hoje vamos olhar um pouco mais para as dúvidas legais e jurídicas que estão em cima da mesa também por causa deste pagamento. Em primeiro lugar, sabemos que há uma empresa pública, que é a TAP, que existe um estatuto de gestor público que supostamente gere estas empresas públicas, mas que existem também exceções para as empresas que estão em mercado concorrenciais, como é o caso da TAP, da Caixa Geral de Depósitos ou até mesmo do Banco de Fomento. Porquê é que há tantas dúvidas sobre a aplicação do estatuto de gestor público à TAP? E há também dúvidas sobre a omissão neste mesmo estatuto que rege o funcionamento e as regras para as empresas públicas, naquele acordo de rescisão que permitiu à TAP pagar a indenização e negociar depois os valores e a saída com base no Código das Sociedades Comerciais. Comecemos a explicar porque é que há tantas dúvidas em torno destes dois momentos. Sabes, a primeira coisa é que o grande trabalho dos advogados é criar dúvidas, onde existem certezas. Há três opiniões Não. para uma mesma E interpretação. neste caso em particular, porque quer o laboral, quer o administrativo não é a minha área de eleição nem de atuação, eu tive que me socorrer de colegas que dominam e trabalham nesta área, eu próprio para tentar, além do que li, além do que estudei, volto a dizer, tive que me socorrer de quem sabe mais do que eu, e daqui agradeço até à doutora Manuela Glória que me ajudou, para tentar compreender e perceber um bocadinho mais isto. Mas o que é que eu sinto e o que é que eu leio? E o que é que de tudo isto? Normalmente, os advogados, o que é que acontece? A lei só está no final. O que eu quero explicar é que o que é que acontece nestas negociações? Primeiro nós fazemos o acordo material, isto é, quanto é que eu quero receber, quanto é que tu estás disponível para pagar e encontramos o momento, encontramos o algarismo. Depois de encontrar o algarismo, começamos a construir tudo aquilo que cimenta o acordo. E só depois é que, por norma, nós vamos nos suportar, ver qual é que é o enquadramento legal e se ele é claro e inequívoco, para aquilo que nós queremos fazer, encaixamos. Quando não é, e parece não é possível, nós procuramos aquelas zonas cinzentas, procuramos as zonas híbridas, a zona da dúvida, a zona da Da incerteza. omissão. A zona suficiente para criar a dúvida para que ela possa ser legitimamente defendida a Foi isto que posteriori. aconteceu Foi aqui. claramente o que aconteceu, isto é, normalmente a lei não pode ser tão pormenorizado ao ponto de prever tudo e mais alguma coisa. E, logicamente, essa abstracidade, essa generalidade deixa algum espaço de especulação. E aqui há duas legislações diferentes. O Estatuto de Gestor Público e as Sociedades Comerciais. E exatamente por teres dois diplomas, ainda mais fácil é encontrar nessas placas, no centro dessas placas, uma zona híbrida, uma zona cinzenta, onde é possível tu encaixares materialmente o acordo que foi feito, sem que, porventura, possam estar a ser correspondidos todos os requisitos da mesma. E claramente aqui parece-me que é o caso. Ainda que se tenha tentado fazer o esforço, e normalmente isto quando estamos a falar de duas entidades privadas, quando uma parte quer e outra parte quer, não há mais nada a resolver. O que é o grande problema aqui? É que atrás disto há um escrutínio público, porque o dinheiro não é da pessoa. Não é uma De quem empresa o pagou, privada, é uma empresa não é de quem o pública. pagou. E como não é de quem o pagou, há um escrutínio público. E estes acordos, pois nestas questões em particulares, tendem a ficar sempre muito fragilizados, porque não é apenas entre duas partes privadas que ficam satisfeitas com aquilo que alcançam. As pessoas sentaram-se à mesa, as pessoas que assinaram o papel, elas estão satisfeitas. Mas o dono do dinheiro, neste caso o dinheiro, somos todos nós, somos capazes de ter algumas dúvidas e posso dizer que, ao final de algumas horas a falar e estudar sobre isto, eu continuo com algumas dúvidas sobre sobre a legitimidade de tudo isto que foi feito e da forma como foi feito. Há quem diga também que a saída não respeitou aquilo que fixa o Código das Sociedades Comerciais, que obriga a que o administrador executivo deixe uma empresa por renúncia, enviando uma carta ao Presidente do Conselho de Administração dessa mesma empresa, ou se for por outro motivo, mediante a marcação e a convocação de uma Assembleia Geral de Acionistas. Neste caso aqui o acionista único era a TAP. Era o Estado, aliás. Há aqui também um atropelo legal, e isto tem sido referido por muitos gestores que assumiram funções em empresas privadas e que, em alguns casos, estiveram também em empresas públicas. E sem querer repetir toda a
resposta que dei anteriormente, porque parte dela vai se aplicar aqui, isto só corrobora. Esta, para mim, é apenas a corroboração daquilo que eu disse anteriormente. Isto é, primeiro encontrou-se o algarismo, encontrou-se o acordo, e depois foi necessário encaixar naquilo que existe do ponto de vista do enquadramento legal. E como o Estatuto de Gestor Público não era possível de respeitar na íntegra, por não tivemos uma renúncia, por não tivemos um despedimento, na prática nós tivemos um acordo camuflado de uma outra coisa, e a partir deste momento não consegues fazer cumprir nem as regras do Código de Achados Comerciais na íntegra, nem o Código do Estatuto de Gestor Público na íntegra. Foi comunicada uma renúncia ao mercado. Por isso é que eu acho que a coisa ainda não morre aqui, nem do ponto de vista da inspeção que está em curso e queremos conversar, nem se calhar da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Não me chocaria rigorosamente nada, até porque há, digamos, jurisprudência da CMVM em relação a este tipo de comportamentos, de que possa haver algumas penalizações que a Comissão entenda, que o regulador entenda por um conjunto de infrações, nomeadamente as comunicações que foram feitas ao mercado, que não correspondem materialmente à verdade daquilo que aconteceu. Uhum. E o que é que pode resultar daquela auditoria da Inspeção-Geral das Finanças que foi anunciada pelas Finanças e pelas Infraestruturas? Alexandra Reis terá de devolver a indenização, até porque sabe-se que o Estatuto do Gestor Público prevê isso. Quando Sim, sai de uma artigo empresa 26. pública para outra, é suposto a pessoa devolver, se essa passagem for nos 12 meses seguintes, a diferença face à indenização recebida. Aqui é que eu acho que a criatividade dos meus colegas poderá não ter sido suficiente para garantir que os 500 mil euros estão indisponíveis para fazer funcionar o artigo 26 e número 3 e número 4 do Estatuto do Gestor Público. Se em tudo isto há clareza, é essa. Isto é, a partir do momento em que nos 12 meses seguintes há uma saída, tu ingressas ou reingressas numa outra empresa do setor empresarial do Estado, as compensações têm que ser devidas, analisadas e eventualmente os acertos têm que ser feitos. Claramente aqui, parece-me que tudo está a ser encaminhado para que a engenheira Alexandra Reis terá que fazer algum tipo de acerto, se é para não devolver na íntegra uma grande parte daquilo que recebeu, e não me surpreenderia que o resultado final fosse exatamente esse. Uhum. E do Primeiro-Ministro ao Ministro das Finanças foram vários intervenientes, entretanto, que têm vindo a pôr em causa a gestão da TAP e a forma como dizê-lo, se posicionou neste processo da indenização, a forma como geriu uma empresa pública, dinheiros públicos, num acordo que já fez correr tanta tinta. A CEO da TAP está com a cabeça a prémio, depois destas declarações mais duras de Fernando Medina, António Costa, do próprio Presidente da República. Por um lado é uma pena, porque a TAP paulatinamente, após a pandemia e após todo este momento, tem vindo a recuperar um bocadinho os seus resultados e, nomeadamente, tem apresentado alguns resultados operacionais positivos, o que é sempre de agrado. O problema aqui, isto é o que eu lhe chamo o pecado original da TAP, e é sempre difícil falar isto sem às vezes sermos rotulados de capitalistas ou de mercantilistas ou o que for, e o que é facto é que eu entendo, já o disse aqui, que a TAP não encontro nenhum racional económico para que a TAP não seja ou não tivesse sido e continuado na esfera privada. E se tivesse continuado na esfera privada, isto nunca aconteceria. Porque a CEO da TAP, se fosse falar com o acionista e dissesse que eu não me estou a entender com uma administradora, temos que lhe pagar 500 mil euros. O acionista depois assim, minha senhora, vai ter que se entender. Ou então, muito simples, a senhora tem um bónus anual para receber, vamos deduzir do seu bónus anual e a senhora paga do seu dinheiro, não tem problema nenhum. Era o que eu diria se o dinheiro fosse meu, se a empresa fosse minha. Quer pagar? Pago do seu dinheiro. Não quer pagar do meu, não vai pagar, vai ter que se entender. E esta é a questão. Além de todas as outras coisas que têm vindo do passado a prejudicar a imagem da TAP, claramente aqui houve uma má gestão daquilo que são os recursos públicos, uma facilitação, um facilitismo que normalmente só acontece porque, volto a dizer, não sai do bolso, ou não sai diretamente do bolso quem decide, sai do bolso de todos nós e aí torna-se mais fácil. Por todas essas razões, claramente, a CEO da TAP, infelizmente, vai continuar do olho do furacão e não sei se conseguirá sobreviver a tudo aquilo que ainda poderá vir. Até porque está a passar num processo de reestruturação, está com muitas convulsões internas, porque os trabalhadores estão a ser sujeitos a cortes salariais que têm vindo a ser contestados, também como as muitas greves que temos vindo a assistir. Cristine Remier fica numa posição fragilizada dentro da própria empresa para lidar com os trabalhadores e com as estruturas sindicais. A fragilidade estratégica que a administração da
TAP à cabeça com a sua CEO vai ter a partir do momento em toda e qualquer reunião, vai ser total. Porquê? Se incompatibilizar com os pilotos, o que é que vai acontecer? Vai-lhes pagar também? Vai-lhes pagar 300, 200, 150 mil euros a cada um? Não consigo entender consigo, vai ter que sair, mas a gente paga. Vai-se incompatibilizar com o pessoal terra? Vai-se incompatibilizar com o pessoal administrativo? Qual é que é a solução? Cada vez que não tiver um acordo, cada vez que não tiver uma plataforma de entendimento, como é que faz? Vai pagar a toda a gente para sair? Começa a ser mais claro que se calhar tem que se pagar à senhora para sair e isso é muito frágil, porque não vai conseguir ter aquilo que se chama-se legitimidade moral para exigir ou impor o que quer que seja por algum racional económico que tenha. As pessoas vão ter, a partir deste momento, uma arma enorme de argumentação da qual ela não vai conseguir. E a questão aqui é, a TAP terá que ser vendida até após o final de 2023 e ela conseguirá aguentar este ano debaixo de tanta pressão e com tantas dificuldades? Vai depender do apoio político que lhe der. O problema é até que ponto Medina e António Costa estarão disponíveis para levar com os danos colaterais. E agora João Galamba também. Mas chega fresco. Apesar de todas as outras questões, tem muitas outras coisas com que se preocupar. Mas a este processo chega fresco, com uma energia nova e que poderá ter capacidade, se calhar, para se substituir para cima e para baixo e para o lado. Portanto, no Ministério, ao Primeiro-Ministro como CEO, e à CEO da TAP, num conjunto de decisões, exatamente por chegar um rosto novo. Agora, a CEO e a administração da TAP, a discutir com todos os seus pares em qualquer acordo que tenham que ser feitos, estão altamente fragilizados e isso diminui a capacidade negocial e de reconstrução da companhia como ela tem que ser feita. Vamos rapidamente também a um outro tema, a ida de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr. Que contrato é este que Ronaldo fez com o saudita? Ele não vai ser o jogador mais bem pago, é isso? Explicar para quem não percebeu ainda, que contrato é este? 500 milhões de euros por 2 anos e meio, que dá uma média de 200 milhões de euros por ano. A parte interessante é saber que na Arábia Saudita todo o rendimento ele é livre de imposto, é líquido, seja a título de direitos de imagem, seja a título de salário. A parte daquilo que eu li, daquilo que eu percebi, é que dos 200 milhões, um terço, cerca de 70 milhões de euros, é enquanto profissional, jogador profissional de futebol, e o remanescente, estamos a falar de 130 milhões de euros por ano, é a título de direitos de imagem. Ora, esta é a questão. Eu percebo o marketing da situação, eu percebo o marketing da equipa de Cristiano Ronaldo de promover o contrato mais valioso da história de futebol, e enquanto contrato global enquanto jogador de futebol não é. Há jogadores... Passa quase uma imagem errada daquilo que foi o verdadeiro negócio. Assim, é um contrato brutal, é um contrato altamente elogiável para quem tem a idade que ele tem, mas, volto, neste momento é muito mais bem pago pelos direitos de imagem que tem e como eles vão ser usados, e vamos conversar disso a seguir, do que propriamente aquilo que ele vai representar enquanto atleta e enquanto jogador profissional de futebol. Volto a dizer, um terço é enquanto profissional, salário, 2/3 enquanto de direitos de imagem. E depois temos para perguntar se os direitos de imagem de Cristiano Ronaldo valem comercialmente à escala global 130 milhões de euros por ano. Isso é outra questão. Isso o tempo dirá. E do ponto de vista fiscal, o que é que temos aqui e o que é que foi desenhado? Também para percebermos, o Miguel falava há pouco, os rendimentos na Arábia Saudita têm uma configuração diferente em termos de tributação. Porque já tive clientes lá, o impacto fiscal é zero, todo o rendimento que tens ele é taxa zero, e a partir deste momento o que interessa é perceber porque é que os sauditas mesmo assim fizeram questão de dividir, de estruturar. Se não é por uma questão de planeamento fiscal, porque normalmente quando os jogadores e os atletas profissionais utilizam os direitos de imagem também o é por uma questão do planeamento fiscal legítimo, neste caso não é. Ora, se não é, tem um objetivo meramente político, isto é, os sauditas quiseram que ficasse bem claro o que é que estão a comprar. Estão a comprar o jogador, mas estão a comprar essencialmente os direitos de imagem. Por isso foi estruturado desta forma. Não por uma questão de planeamento para ter uma carga fiscal, seja para a entidade pagadora ou para o atleta, de forma mais reduzida e menos impactante. E qual é o objetivo político dos sauditas com esta contratação? É também um bocadinho limpar a sua imagem? Eu já há alguns anos me relaciono com aquele mercado e nós temos que perceber que a Arábia Saudita não é uma democracia, é uma autocracia. E é uma autocracia perfeitamente legitimada e onde não tens o povo. É óbvio que aqui e acolá existem algumas insatisfações, mas globalmente o povo está satisfeito com o regime que tem e com o nível de vida que tem e com a forma. Há, muitas das vezes, e quem não visita, é mais as imposições de fora para dentro do que propriamente de dentro de fora, contrariamente a outros países da região onde se vêem algumas revoltas. Não é o caso de todo na Arábia Saudita, apesar de todos os excessos
que foram cometidos, claramente. O assassínio do jornalista na embaixada na Turquia é o ponto máximo. Mas o que é facto é que a Arábia Saudita precisa e carece de duas coisas. Uma, rapidamente fazer uma operação de cosmética e de maquilhagem à imagem do seu regime, à imagem do seu país, e os sauditas não são usados, os sauditas usam. Portanto, pensar que Cristiano vai para lá mudar alguma coisa não vai mudar nada que eles não queiram mudar, por um lado. Por outro lado, cada vez mais parece claramente que a Arábia Saudita tem uma estratégia para ganhar um campeonato do mundo. Isto é ganhar um campeonato do mundo do ponto de vista da sua organização. E se não for em 2030, pode ser em 2034 ou pode ser em 2038. Contrariamente aos líderes ocidentais que precisam de ser legitimados de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 pelo voto, isso significa que muitas das vezes não se consegue ter uma visão e um planeamento de longo prazo. Regimes como a Arábia Saudita, regimes como a China, que têm uma visão mais de longo prazo, porque o seu regime autocrático não coloca em questão a cada 3 ou cada 4 anos se eu continuo ou deixo de continuar. Portanto, claramente os sauditas sabem fazer maratonas, e a maratona desta é, não me dou em 2034, em 2030 não tem problema, eu trabalho para 2034 ou trabalho para 2038, mas os sauditas vão ganhar a organização do Campeonato do Mundo. Um trunfo político para o longo prazo, percebemos. Está assim fechado mais um videocast do Advogado do Diabo, Justiça e os Números. Obrigada por nos ter acompanhado. Obrigada, Miguel, por mais esta análise. Para a semana fazemos uma pausa, mas reencontramos-nos em breve.